Agora, participação especial. E a nossa participação especial já está ali, eu já estou vendo ela, Eliane Melo, que fala aqui para nós de 15 em 15 dias. Faz uma falta durante as outras semanas que ela não vem, mas ela está sempre aqui. Olá, Eliane, boa noite. Oi, Lu, boa noite. Um prazer Que, estar com que vocês. alegria ter você aqui, que bom ver você aqui. Sempre muito bom receber Eliane Melo e eu vou apresentar para alguns dos nossos amigos que ainda não te conhecem, porque nós temos gente nova por aqui. Então eu vou apresentar Eliane Melo, ela é psicóloga, ela é fisioterapeuta pélvica, escritora, 15 anos aí trabalhando na área de sexualidade. Ela já tem livro, sim, Conversa Íntima. E agora um livro, coleção de livros infantis. Era uma vez a vida, educação sexual para crianças. Eliane Melo está lá no YouTube, com o endereço de Eliane Melo, tem Laço e Soma, tem Quintas com Eliane e tem elianemelo.destrave. Ela está no Instagram também, essa menina não é fácil não. Eliane, hoje Todo estamos... lugar encontra Eliane, né, Em Lu? todo lugar a gente encontra Eliane, mas essa em especial você encontra lá no YouTube, você encontra lá no Insta e você encontra aqui no programa Novo Tempo é o A. Muito bom. Eliane, hoje o nosso tema é um tema complicado para pais. E eu sei porque já passei por essa fase. Principalmente quando temos filhos pequenos. Porque eles fazem cada pergunta para a gente e se a gente não tiver um jogo de cintura, fica complicado, a gente não sabe como responder. Mas a gente tem que aprender a responder e é por isso que Eliane está aqui hoje para nos ajudar. E ela vai falar sobre a sexualidade da criança. E como nós pais... Quando chega esse momento, como é que nós vamos nos sentar e vamos abordar o assunto da sexualidade com os nossos filhos? Eliane, quais são os Eita, Lu. pilares da educação sexual infantil? Vamos começar por Eita, aí? Lu, eu sei que a gente fica sempre preocupado, né? Como é que vai falar com a criança? Eliane, eu queria que meu filho fosse um anjinho, né? Ser sexual, isso já me assusta. Tem pai que chega para ela assim, não, meu filho ser sexual, não, de jeito nenhum. Mas a verdade é que nós somos seres sexuais do nascimento até a morte, né? Deus nos criou seres sexuais. Então, essa é uma informação muito importante para todos os pais entenderem, né? A criança, ela não está preparada para o sexo, mas ela é um ser sexual, E elas são desde sempre, né? curiosas, Eliane, né? Elas são curiosas. As Claro, crianças, elas querem saber, elas fazem perguntas. E eu vou contar aqui novamente, né, uma situação que eu passei com a minha filha caçula. Ela deveria ter aí uns 3 aninhos, não mais do que isso. E ela chegou para mim e me perguntou, mamãe, como é que faz para fazer beberes? E ela já queria no plural. Vários bebês. E eu realmente, primeiro ela perguntou para o pai, e o pai o que ele fez? Ó, vai lá e pergunta para sua mãe. E ela veio e perguntou para mim. E eu tive então que colocar ela no meu colo e conversar com ela sobre isso. Não é fácil, eu sei, por isso que eu estou falando para você, pai, por isso que eu estou falando, mãe, que esse assunto é complicado, porque eu já passei por isso. E às vezes a gente ainda passa, porque os filhos adolescentes, a gente ainda tem que conversar com eles, né, de uma forma sadia, para que eles aprendam dentro de casa, com os pais, que devem ser os seus melhores amigos, da melhor forma possível, melhor do que aprender na rua da forma errada. verdade, Lu. E sabe, quando você me perguntou sobre os pilares da educação sexual, como essa pergunta é importante, né? Porque às vezes os pais acham que falar sobre sexualidade, educar sexualmente o filho,
tem a ver simplesmente com falar sobre sexo, né? E educação sexual vai muito além disso, né? Nós educamos sexualmente desde que essa criança, na verdade, está no nosso ventre, as impressões que a gente tem sobre ela, a forma como a gente entende aí a chegada dessa criança já impacta, né, a sexualidade dela. E aí, quando ela nasce, a gente precisa entender que existem alguns pilares da educação sexual e que, dentre esses pilares, está ali a questão que você comentou da sua filha, né, da reprodução. Mas existem outros pilares, né? E, por exemplo, a criança ela precisa aprender sobre os seus sentimentos, sobre as suas emoções. Isso faz parte, né, da educação sexual. Outro detalhe muito importante é que falar sobre higiene íntima também faz parte da educação sexual, proteger essa criança contra a violência sexual, preparar essa criança, né, para gostar de ser menino, gostar de ser menina, prepará-la também para a próxima fase que está para chegar, que é a adolescência, né? Então, todas essas questões, elas precisam ser tratadas com essa criança e tudo tem a ver com a questão da educação sexual dessa criança. Então, a educação sexual, Lu, ela está além da questão da reprodução. Então, a gente entende assim, engloba a reprodução e talvez o terror principal dos pais seja exatamente a reprodução, né? Mas a gente tem outros pilares, né? Como é importante essa criança saber sobre o seu corpo, sobre o seu órgão sexual, sobre higiene íntima, sobre como se proteger, né, do abuso sexual, como gostar de ser menino, gostar de ser menina, ver potencialidades em ambos, né, os gêneros aí, em ambos os sexos, e claro, estar preparada também para a próxima fase, que vai ser a adolescência. Agora, eu fiquei assim, eu não sabia que isso tudo começava desde a gravidez. Me fala um pouquinho mais sobre Sim. isso, Eliane, porque para mim isso é uma novidade. Tudo bem que eu já passei da minha fase, né? Mas e para essa mãe aqui, ou para essa moça, ou para essa noiva que está nos ouvindo aí, que pensa ter filhos, explica um pouquinho melhor sobre isso. Então, Lu, nós temos percepções sobre a sexualidade, né? A gente tem a nossa percepção pessoal sobre a sexualidade. E quando a gente engravida, a gente já vai criando um imaginário sobre o sexo dessa criança. Imagina, quando você estava grávida, você não ficou imaginando? Se for um menino, vai ser assim, vai ser assado, a roupa vai ser assim, vai ser assado, o brinquedo vai ser assim, vai ser assado, o quarto vai ser assim, vai ser assado, a cor que eu vou usar na decoração vai ser assim, vai ser assado. Tudo isso traz já uma construção sexual, né? Se você for pensar aí no meu exemplo, então esse menino, ele vai usar roupa azul, ele vai usar roupa verde, ele vai brincar com carrinho, ele vai brincar com bola, né? Então, se ele chuta a barriga, eita, que vai ser um jogador de futebol. Então, são concepções sobre a sexualidade dessa criança que já estão sendo formadas, né? Então, você imagina aí como é importante, uma vez que você descobre, né, o sexo da criança, e cada vez é mais precoce, né, essa descoberta, É verdade. você oferecer para essa criança impressões positivas, né? Então, assim, conversar com essa criança, a mamãe está aqui, mamãe é feliz por você estar aqui, que bom que você é um menino, que bom que você é uma menina, ser feliz pelo que você está carregando, né? Porque às vezes os pais têm muitas impressões, eu quero um menino, e às vezes isso é falado, isso não só na barriga, mas quando essa criança nasce também, você é menina, mas eu queria mesmo era um menino. Oh. Isso impacta a forma como essa criança se enxerga. Com certeza. Então, quando a gente entende que sexualidade engloba muitos aspectos, inclusive a forma como a criança se vê, então a gente começa a ter um pouco mais de cuidado, um pouco mais de acolhimento, a gente começa
a tratar essa criança de uma forma mais positiva, né? Desde sempre, desde a barriga. Então, as impressões que o pai tem sobre a sua própria sexualidade vai impactar essa criança, a criação dela. Quando você descobre o sexo dessa criança, fica mais impactado ainda. Quando essa criança nasce, mais ainda, porque agora ela é real, né? A real no sentido de tô vendo, tô pegando, né? Então, esse nosso cuidado frente à sexualidade, ele começa lá desde a concepção, sim, com certeza. Muito interessante. Eliane, e quando eu contei a minha experiência, eu falei que a minha filhinha tinha lá por volta dos seus 3 aninhos. E quando nós, pais, podemos começar a educação sexual com os nossos filhos? Qual é a idade Então, ideal? não, a gente não vai ter uma idade, a gente vai ter etapas diferentes da infância, onde a gente vai trabalhar aspectos diferentes dessa sexualidade. Então, por exemplo, quando você contou sua história, eu fiquei aqui pensando, olha que coisa boa a sua filha confiar em você, confiar no pai e levar essa pergunta, né? Então, mamãe, né? Aham. De onde vêm os beberes, né? Quero um bebê, vários beberes para mim. Então, ela já vem com uma concepção, né? Ela já vem com uma concepção de uma imaginação, você percebe? Então, essa criança Sim. tem que vir de algum lugar, esse bebê vem de algum lugar. Isso é muito legal, porque a criança, ela tem essa fantasia, né? Ela fica fantasiando as coisas, ela fica imaginando as coisas. Então, quando sua criança a sua filhinha chegou para você e perguntou, o primeiro ponto é que você tem que ficar muito, muito feliz, Lu, por ela ter confiado em você, por ela Fiquei ter dividido a assustada e dúvida dela feliz. com você. E tem muitos pais que ficam assim, ai meu Deus, não fala sobre isso, menina, não sabem lidar, né? E aí fala assim, não fala sobre isso, menina. Onde foi que você viu sobre isso? E às vezes acaba inibindo essa confiança. Então é como se fosse assim, nossa, mas eu tenho uma dúvida e eu não posso dividir com meu pai e com a minha mãe. Então, primeiro ponto, os pais devem ficar felizes, felizes porque a criança levou a sua dúvida, né? E aí a gente vai perceber o seguinte, sua filha, ela tinha 3 anos. Então, você nunca chegaria para ela e ia falar assim, o pênis do papai entrou na vagina da mamãe e fez assim, e aí liberou um negócio, um líquido, e você veio. A Não gente não vai mesmo. falar assim para uma criança de 3 anos. Então, o que a gente precisa entender? A criança até 6 anos, Lu, ela precisa entender a parte afetiva do relacionamento sexual. Uma vez que ela perguntou aí para você, mamãe, de onde vêm os bebês? Você pode virar para ela e falar, filha, quando duas pessoas se amam, elas começam a namorar, e elas se amam tanto que elas querem se casar, querem viver juntas, né? E aí o papai e a mamãe se casaram, e por isso você vê o mundo. Às vezes você fala só isso, Lu, ela já olha e fala assim, ah, que interessante. E a curiosidade dela cessa. Entendi. Então, uma dica muito importante para os pais é que, primeiro, eles também podem fazer perguntas. Porque, olha só, a sua filha, ela queria saber de onde vêm os bebês, certo? Certo. Mas, por exemplo, o meu filho chegou para mim, ele devia ter uns 5 aninhos, e ele falou assim, mamãe, o que é transar? Ou, Aí a gente tem um conceito muito diferente. Por quê? Porque na minha casa eu não uso esse termo transar, porque então, eu sempre uso o termo, até quando eu vou fazer palestras, tudo, eu sempre uso o termo relacionamento sexual. Então ele poderia chegar para mim e falar assim, mamãe, o que é relacionamento sexual? Eu entenderia que ele sim, ouviu de mim, sim. certo? Mas quando ele chega e fala assim, mamãe, o que é transar? Eu já percebo que, opa, tem Ele alguma ouviu. coisa aí que não aprendeu comigo. É. E aí eu volto a pergunta para ele, né? Filho, Onde você onde ouviu? foi que você ouviu sobre sobre transar? Aí ele vira para mim e fala assim: "Ah, mamãe, foi na escola". Foi? E como foi essa conversa? Ah, mamãe, tava eu, fulano, ciclano, e o fulano disse que queria transar com a fulana. Tá tudo criança, né? 6 anos.
E aí eu, como assim? Ele disse, mamãe, que queria transar. E eu, por acaso, nessa conversa, o fulano disse o que era transar? Disse, mamãe, é uma coisa horrível, é colocar o pênis dentro da vagina. Eu, Uau! Aí eu te pergunto, Lu, ele tinha alguma dúvida? Não. Ele não tinha. Mas olha só, ele levou a questão para mim. Por que ele levou a questão para mim? Ele levou a questão para mim porque eu sou uma pessoa adulta da confiança dele. Então ele tinha ouvido isso na rua, e aí agora ele queria validar comigo. Legal. Certo? Então, quando ele faz isso, eu fico de novo feliz porque ele está validando comigo e eu tenho a oportunidade de ensinar da forma correta. Então, ele já sabia mais do que deveria. E o que assustou ele naquela época, né? O fato da vagina entrar dentro do pênis. E aí eu falei para ele, Ou seria o contrário? né, tentei ali trazer de novo a questão afetiva, a importância da questão afetiva. Eu falei assim, filho, quando dois adultos, um ponto importante, quando dois adultos se conhecem, se amam, namoram e resolvem se casar, constituir uma família, existe aí, então, a relação sexual. É algo muito bonito, é algo que acontece entre duas pessoas que se amam. Mamãe, o que eu quero saber é se o pênis entra dentro da vagina. Porque a angústia dele deixou era ele apreensivo. exatamente esse fato. E eu falei assim, sim, filho, o pênis entra dentro da vagina. Mamãe, mas deve doer muito, mamãe. Isso é horrível. Aí eu falei assim, filho, você tá certíssimo. Porque você está imaginando com a sua cabeça de criança, que tem um corpo de criança, que não está preparado para a relação sexual. Então, quando você for adulto, você tiver um corpo de adulto, você tiver uma cabeça de adulto, você já vai ter uma outra concepção sobre a relação sexual. Mas, mamãe, você e o papai fazem isso? Então, essa é a angústia da criança. Sim, filho, nós fazemos isso e é bom, é muito bom, não é ruim. Acredita na mamãe. Então tá, mamãe. Então, você vê que a criança, você tem mais alguma dúvida? Aí você ainda volta e fala assim, você tem mais alguma dúvida? Quer falar mais alguma? Não, mamãe, tá bom. Mas você percebe que essa criança, ela não estava preparada ainda para ouvir sobre isso. Não, não mesmo. Foi algo que gerou um susto. Aí eu, enquanto pai, eu não vou acalmar, eu não vou ensinar meus princípios, eu não vou ensinar meus valores, eu vou deixar essa criança com dúvida e vou virar para ela e vou falar assim, você não tem idade para saber nada disso, menino. Como os nossos pais faziam, né? Como os nossos pais faziam. Era assim que faziam com a gente. Eu gosto de falar que através dos nossos filhos, a gente pode curar as nossas feridas da educação sexual que nos foi oferecida. Então, eu tenho feridas, você tem feridas, então é através dos nossos filhos que a gente se cura. Então, quando eu tive a oportunidade de conversar sobre esse assunto com meu filho, eu fiquei muito mais tranquila, muito mais leve. Por quê? Porque agora, esse elo de confiança, ele está mais forte ainda, foi estabelecido, né? Então, eu posso confiar na minha mãe. Exatamente. Exatamente. Olha, muito linda essa experiência. Eliane, e agora? Vem uma pergunta aqui. Criança pode tomar banho com os pais? Isso é legal? Então, existem várias concepções sobre esse assunto, né? Isso aí toca muito o adulto e a nudez. Como é que o adulto vê essa nudez? É tranquilo, porque vão existir pessoas, Lu, que vão falar assim, para mim é inadmissível eu, enquanto adulto, tomar banho com meu filho e meu filho me ver pelado. Então, se você, enquanto adulto, você realmente acha que isso é inadmissível, você não deve, de forma alguma, tomar banho com seu filho. Por quê? Porque a nudez é um assunto que você, enquanto adulto, não lida bem com isso. Agora já existem outros adultos que lidam muito bem com a nudez, com o fato de ali, até ser prático, né? Tô tomando banho, meu filho já toma banho comigo, já dou banho, e pronto.
Eu aproveito esse momento, inclusive, do banho, para ensinar sobre higiene pessoal, sobre diferenças entre adultos e crianças, porque, imagina, tenho várias experiências, né? Uma criança, por exemplo, tomando banho com o pai. Fala assim, papai, por que o seu pênis é grande e o meu é pequeno? Filha, é porque eu sou adulto. O adulto, quando a criança, ela se torna um adolescente, e ali vai crescer os pelos, vai aumentar o tamanho do órgão sexual. Isso é normal, é natural, faz parte do nosso desenvolvimento. Viu, pai? Então, o banho se torna, inclusive, um momento, né, de aprender sobre desenvolvimento, um momento de fazer com que esse elo de confiança aconteça. Mas, para isso, Lu, a nudez tem que ser um assunto muito tranquilo. Aí, agora eu vou pegar um ganchinho dessa sua fala e vou falar para o paizinho que está ouvindo. Viu que não precisa ficar jogando para cima da mãe. Vai lá que sua mãe responde. Não, o pai também pode e deve ajudar nesse tipo de conversa com o filho. E estabelecer, então, esse elo de confiança que é tão importante para os nossos filhos. Não é mesmo, Eliane? Claro, e não só, e exato, você está certíssima, Lu, não é só com a mãe. Esse elo de confiança precisa estar com os dois, né? E esses comportamentos que a mãe tem, que o pai tem, vão moldando essa criança nesse sentido, de eu confio nos meus pais, que bom poder contar com eles. Tudo isso, inclusive, traz segurança para essa criança em qualquer situação. Eliane, mais uma perguntinha. O que fazer quando a criança fica pegando o tempo todo no órgão sexual? O que o pai e a mãe devem fazer? Porque é uma pergunta. Quem já não passou por isso, né? Não venha falar que nunca passou, porque eu sei que já passou. A gente já passou por isso. E aí, o que a gente faz? Como pai e como mãe? É para se Mais apavorar? uma vez, a gente tem... Nunca. A gente tem uma oportunidade, né? Uma oportunidade de ensinar essa criança. Por exemplo, existem regras sociais, né, Lu? Sim. Então, assim, a gente tem aí como oportunidade ensinar essa criança que a gente não fica tocando no órgão sexual em público, porque é algo que as pessoas entendem como uma falta de educação, e isso não deve acontecer. Outro detalhe, mais uma chance de ensinar sobre higiene. Filho, filha, o seu órgão sexual é limpinho, ele tá guardadinho aí, ó, dentro da cueca, dentro da calcinha. Então, não pega a sua mãozinha suja e coloca nesse órgão sexual, tá? E é exatamente o contrário de como nós fomos educadas, né? Verdade. O negócio era o contrário, falava assim, tira a mão daí, esse negócio sujo, feio, fedorento. E aí a gente criou uma concepção equivocada sobre nosso órgão sexual. E é exatamente o contrário, ele é limpinho, né? Tá ali guardado, protegido, né? Se a gente fosse contar aí quantas bactérias boas, né, micro-organismos existem na vagina e no pênis, é por volta de 14, faz parte da microflora vaginal e peniana. Já na mão tem milhares, na boca tem milhares, né? Então, essa ideia de que o órgão sexual, né? Essa ideia de que o órgão sexual, ele é um órgão, né, para estar protegido e bem cuidado. Agora, essa pergunta, Lu, me chama a atenção porque, assim, uma coisa é pegar, né, tocar no órgão sexual. Né, e tocar no órgão sexual é igual você tocar no seu nariz, é igual você tocar na sua orelha, na sua boca, né? Porque faz parte do nosso corpo, então a gente não deveria enxergar com tanta estranheza. Mas eu começo a pensar se esse pai não estava imaginando, querendo dizer, na verdade, alguma coisa assim parecida com a masturbação, né? Porque os pais se desesperam. Uhum. E aí, o que é que eu gostaria de reforçar? A criança, ela vai descobrir o corpo dela. Querendo ou não. Mesmo jeito que ela sabe a sensação que tem quando pega aqui no cabelo, quando pega aqui no rosto, ela vai perceber que tem sensação diferente pegando ali no órgão sexual. E essa sensação, ela é prazerosa, e a gente já tem que entender que neurologicamente está tudo pronto, anatomicamente, fisiologicamente, está tudo ali novinho para sentir,
né? Então, essa criança, ela pode vir a descobrir que o órgão sexual dela também gera prazer. Mas isso perpassa a infância como uma descoberta. Então, o que que acontece? Ela, em um momento, vai descobrir que aquele órgão sexual gera prazer? Vai. E a gente precisa se preocupar enquanto pai, achando, meu Deus, meu filho está se masturbando, Senhor Jesus. A menina pega o ursinho, coloca entre as pernas e fica balançando. Senhor, o que que a gente faz? Esse menino é pervertido. Não, não é pervertido, ele só está descobrindo o corpo que ele tem. E outra coisa interessante, Lu, é que os pais, eles gostam, assim, não é porque gostam, na verdade, é natural que os pais queiram colocar nos filhos as concepções sexuais que eles têm. Mas imagina que você, adulto, ver alguém tocando no órgão, né, de uma maneira que faz um movimento repetitivo, você vai imaginar o quê? Pronto, a pessoa está se masturbando. Mas essa é uma concepção do adulto, a criança não tem essa concepção. Então, para a criança, aquilo ali é como se fosse uma autoexploração, né? Um autoconhecimento, não tem uma conotação sexual. Ela só está pegando ali e está sentindo que o negócio é bom, né? Tá bom. Só. E aí, o que que acontece? Normalmente, né, se a criança está num processo normal, né, de amadurecimento, ela vai descobrir, mas ela não vai se fixar nisso, nesse comportamento. Agora, existem crianças que começam a ter um comportamento fixado. O que que é isso, Eliane? Ela está toda hora tocando o órgão sexual no objetivo de sentir prazer. Ela só dorme se estimulando sexualmente. Ela está assistindo e está estimulando sexualmente ali, né, o órgão sexual. Sim. Então, aí a gente já começa a observar que pode ter um comportamento compulsivo. Aí a gente precisa ficar atento e levar para um psicólogo, né? Para o psicólogo começar a cuidar dessa criança, porque pode ser uma ansiedade que está começando a se desenvolver e está repercutindo nesse comportamento. Pode ser que essa criança ela está precisando de mais atividades, ela está ociosa, e aí descobriu também o prazer, e aí fica ali toda hora estimulando o próprio órgão sexual. Então a gente só se preocupa enquanto pais se houver uma compulsão, se for um comportamento que acontece muitas vezes durante o dia, em várias situações de tristeza, a criança vai lá e manipula o órgão sexual, aí a gente fica preocupado, tá? Mas do contrário, a gente vai perceber que a criança vai descobrir o corpo e ela vai seguir no seu desenvolvimento, vai descobrir o corpo. Ok, existe, sinto, mas agora eu vou brincar, agora eu vou aprender sobre outras coisas, eu vou aprender a ler, eu vou me relacionar com o mundo, mas não vai acontecer uma fixação naquele comportamento. Estamos aqui conversando com a queridíssima Eliane Mello, ela que é psicóloga, fisioterapeuta pélvica, escritora já de 2 livros, um é Conversa Íntima e o outro Coleção de Livros Infantis. Era uma Vez a Vida, Educação Sexual. Se você estiver aí com dificuldades de falar sobre a sexualidade com seus filhos, olha aí, a Coleção de Livros Infantis da Eliane Mello. E há mais de 15 anos trabalhando aí na área da sexualidade. Vocês já viram que ela sabe de tudo, né? E conversa muito bem, tem uma facilidade para falar desse assunto como ninguém. Já falei que quando eu crescer quero ser igualzinha a Eliane Mello aí. Eliane, quero agora que você fale sobre as suas redes sociais. São 7 horas e 57 minutos e 55 segundos. Eita! Então, vocês podem me encontrar pelo Instagram, né? elianemelo.destrave. Lá a gente fala sobre sexualidade num contexto cristão, sempre levando em consideração a ciência e também Deus, né? A Bíblia. E ali no YouTube você também me encontra, Eliane Mello. Os materiais que a Lu falou, né? Tanto o livro Conversa Íntima como a coleção Era uma Vez a Vida. Ó, aqui a bonitinha. Deixa eu ver. São lindo. 6 livros, tá, gente? Muito lindo. São 6 livros infantis e um manual para os pais.
Então, esses livros, eles têm esse potencial, né, de fazer com que um diálogo comece a acontecer sobre sexualidade. Então, vocês podem encontrar no meu site, vocês podem encontrar nas redes sociais, tá tudo ali com um link, facinho. Se tiver qualquer dificuldade, me chama no direct que eu ajudo também. Eliane, e se a pessoa Ok? mora aqui nos Estados Unidos, você manda isso para cá? Sim, Tá vendo? mando. Que Tem tranquilidade. várias pessoas, em tudo quanto é lugar do mundo, que buscam os livros e a gente faz o envio. Perfeito. Eliane, o nosso tempo já está aí se esgotando, mas foi muito bom ter a sua companhia, muito bom conversar com você e a gente te espera daqui a 15 dias, se Deus